Essa é a dívida mais perigosa que você pode ter como empresário. A dívida mais perigosa não é a maior, não é a que tem maior valor nominal, não é a que tem maior parcela. A dívida mais perigosa é aquela que você não entende como o banco está classificando. Porque o risco não está no número, está no estágio. E empresário que não entende estágio de carteira negocia no escuro. Qual é a dívida mais perigosa? É a dívida que entrou em deterioração de risco e você não percebeu. Hoje, com a estrutura regulatória vigente, especialmente após a 496, os bancos não trabalham apenas com perda incorrida. Eles trabalham com perda incorrida, mas perda esperada. Traduzindo, o banco não espera você parar de pagar para reconhecer isso. Ele provisiona com base na probabilidade de perda. Se a sua empresa começa a apresentar sinais de fragilidade, queda de faturamento, atrasos pontuais, uso excessivo de limite, cheque especial recorrente, rotativo de cartão empresarial, o risco sobe. E o provisionamento sobe junto. Provisionamento cria janela, mas também cria pressão. Default, o marco dos 90 dias. A partir de 90 dias de atraso, a operação passa a ser considerada inadimplida para fins fiscais. Isso não é apenas atraso, é um evento contábil. A instituição passa a aplicar fatores de perda. Pode reduzir valores lá do lucro real, vai impactar CSLL, reclassifica o risco interno, a dívida muda de natureza. E quando isso acontece, duas coisas podem ocorrer. O banco endurece ou o banco abre janela técnica. Quem entende a estrutura sabe identificar o momento. O verdadeiro perigo, arrasto. Existe algo que quase nenhum empresário conhece: arrasto. Quando uma operação entra em deterioração dentro da mesma instituição financeira, outras operações podem ser impactadas no mesmo estágio de risco. Arrasto acontece dentro do mesmo banco. Se você tem capital de giro, conta garantida, antecipação de recebíveis, financiamento, cartão empresarial, tudo na mesma instituição, uma operação problemática pode contaminar as demais. E isso eleva o provisionamento global do seu relacionamento. Agora você entende por que essa é a dívida mais perigosa? Porque ela não afeta só um contrato, ela afeta a fotografia inteira do seu risco. E se você quer entender como o seu banco está provisionando a sua dívida e como isso pode abrir uma janela de oportunidade, uma janela técnica de reestruturação e negociação, os nossos contatos estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Fale com o nosso time de especialistas. O erro clássico do empresário. O empresário, ele entra em atraso, fica com medo, corre para renegociar e o que acontece? Renegociação tradicional. Alongamento de prazo, juros recalculados, novo contrato, saldo maior, garantias reforçadas. Renegociar altera as condições originais do crédito e muitas vezes aumenta o saldo devedor. Reestruturar é diferente. Reestruturação não é parcelar, é reduzir estrutura de risco e atuar com base em provisionamento. É agir estrategicamente. Reestruturação é pura matemática. O banco não pensa na sua história. Ele pensa em capital regulatório, índice de Basileia, risco ponderado, resultado trimestral, impacto fiscal, nível de provisão. Se a operação já está altamente provisionada, se já gerou benefício fiscal, se o custo de manter a carteira é elevado, a lógica muda. A pergunta deixa de ser quanto ele deve e passa a ser quanto faz sentido recuperar. E a redução, ela não é sorte, ela é método. A nossa metodologia. Aqui não existe proposta sem análise. Negociação sem dossiê é amadorismo. Antes de qualquer abordagem, fazemos auditoria contratual, cálculo técnico detalhado, análise de encargos indevidos, identificação de vícios, mapeamento de estágios da carteira, estudos de provisionamento,
a avaliação de risco e arrasto e mais um monte de coisas. Depois disso, estruturamos o dossiê, montamos uma lote, definimos estratégia e só então negociamos. Porque quem entende a 4966 negocia diferente. E se você quer entender como o seu banco está provisionando a sua dívida e como isso pode ser uma oportunidade para você, como isso pode abrir uma janela técnica de reestruturação, os nossos contatos estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Fale com o nosso time de especialistas. E agora vem a questão da preparação de caixa. Outro ponto que torna uma dívida perigosa: não ter caixa preparado. Empresário que não se organiza fica refém do banco. Aceita qualquer proposta, perde margem, compromete patrimônio. Estratégia envolve monitoramento mensal, reserva estruturada, momento correto de proposta, proposta planejada. Quem se antecipa negocia melhor e quem reage tarde perde margem. Sempre falamos justamente nessa possibilidade de redução, sim. E o judicial? Quando o judicial é necessário? Judicial para nós não é regra, é ferramenta técnica. Pode suspender execução, proteger patrimônio, cancelar débitos automáticos, impedir bloqueios. Nosso escritório, a título de curiosidade para você, possui decisões positivas contra bancos em todos os estados do Brasil. Mas nossa prioridade é resolver com inteligência antes que o problema escale. E se você quer entender como o seu banco ele está provisionando a sua dívida e como isso pode abrir uma janela técnica de reestruturação, os nossos contatos estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Fale com o nosso time de especialistas, enxergue como que é possível sim você talvez também ter redução. A dívida mais perigosa não é a maior. É a que está mal classificada, está contaminando outras operações, está aumentando o seu risco sistêmico, está elevando o provisionamento, está deteriorando seu relacionamento bancário. Você é empresário e sente que perdeu o controle da estrutura financeira. Não trate isso como simples renegociação, porque o provisionamento cria janelas de oportunidade. Reestruturação é matemática, redução não é sorte, é método. E se você é empresário ou possui dívidas relevantes e quer tratar isso com método, estratégia, técnica, os nossos contatos oficiais estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Fale com o nosso time de especialistas, envie seus contratos, permita que façamos uma análise técnica de todas as suas dívidas, de todo o seu passivo. Trabalhamos com um número limitado de clientes e nossa atuação é personalizada. Se o seu perfil for compatível com a nossa metodologia, você será orientado sobre os próximos passos. Decisão financeira não se adia e a estratégia começa agora.